Fala, galera! Então, hoje eu venho com um assunto um pouco diferente. E qual é? Qual é a de hoje? Ontem eu vi uma nutricionista estudante e ela veio falar das maravilhas da aveia ainda mais saudável. Ou seja, como tornar a aveia mais saudável. E ela fez um vídeo até bem legal, falando de aveia fermentada, né, porque existe. Então você pegou a aveia, fermentou a aveia, virou com características de iogurte. E eu não quero aqui entrar muito na questão nutricional, por que que isso é bom, né? Isso seria mais benéfico, porque você tem ali uma aveia que tem uma propriedade que é pré-biótica se transformando em probiótica. Mas existe uma grande problemática nisso, que eu quero tocar aqui. Até onde vai essa perspectiva? Por que eu estou querendo dizer isso? Eu sou nutricionista. E o que eu trabalho? Trabalho com alimentação saudável, né? Eu faço com que as pessoas elas tenham um estilo de vida mais saudável, elas alimentem-se de forma mais saudável. Além do fato de eu ser chefe de cozinha e eu fazer com que as pessoas trabalhem o seu alimento, produzam seu próprio alimento, o negócio vai muito mais além. E nós nutricionistas, a gente tem a tendência de tentar transformar tudo para o âmbito do saudável, né? Que eu acho que não é ruim. Só que o problema é que existe um limite, um patamar para esse tipo de situação. E isso pode ser um problema. Até onde vai essa perspectiva do saudável? A dieta precisa ser perfeita? Ou seja, o que você está ali comendo precisa ser perfeito? Precisa ser extremamente saudável? E isso é um ponto muito importante, porque isso leva a uma pequena obsessão, pequena não, grande obsessão, que é até onde eu preciso me alimentar de forma saudável. Isso é muito complicado de falar, é um vídeo muito longo e eu vou continuar batendo na tecla 1000 vezes sobre isso, porque a grande questão dessa história é que a gente acaba tendo essa problemática de que quem não come dessa forma está errado. E não, a gente tem que primeiro, antes de tudo, entender o que é saudável, o que é um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável. Porque essa obsessão por tornar os alimentos saudáveis, ela só leva a uma coisa: a alienação. E isso sem falar nas questões ligadas à ortorexia, que eu não quero nem falar aqui porque senão o assunto vai ficar muito distante. Mas é uma busca sempre incessável, uma obsessão por alimentos saudáveis. Essa obsessão por tornar os alimentos extremamente saudáveis só leva a uma coisa: a alienação. Ela irá ocorrer quando o foco extremo na busca pela saúde através da alimentação, levando uma desconexão do prazer, do equilíbrio e da saúde mental em geral. Ao invés de promovermos um estilo de vida saudável, essa obsessão prejudicará tanto o bem-estar físico quanto mental. Por isso, é muito importante encontrar um equilíbrio saudável entre as escolhas alimentares conscientes e a capacidade de desfrutar a vida de uma maneira plena. Dessa maneira, sem que percebamos, essa incessante busca por tornar os alimentos cada vez mais saudáveis se torna uma obsessão. E eu não quero fazer uma petição aqui que os alimentos não saudáveis não devam ser consumidos, né? Devam ser consumidos ao léu. Mas o que eu acho que a gente tem que colocar aqui um ponto de criticidade. Por quê? Eu tenho minha aveia. Eu como minha aveia. E o que essa nutricionista acabou de falar? Ela acabou de falar que a minha aveia não está mais legal. Que a minha aveia não é mais legal. Agora eu preciso fazer um plus na minha aveia para ela se tornar mais saudável. Porque a frase dela foi: torne a sua aveia ainda mais saudável. E é aí que mora o problema. Qual é o objetivo? Eu quero colocar aqui um cheque sobre essa questão, porque esse assunto ele rende muitas costuras. Vou apenas pincelar o assunto e mais para frente eu vou falando outras coisas, que é um assunto grande. Vamos falar de origem de alimentos, por exemplo. Vou citar um alimento saudável que todo mundo aqui coloca quando quer virar saudável: chia. Cara, a chia, ela é de origem mexicana,
da Guatemala e da Colômbia. Ela não tem origem brasileira. E aí eu tive que pegar um alimento lá da Colômbia, do México, trazer para o Brasil para eu falar que é saudável. A desgraçada veio de avião para cair na boca do brasileiro, para falar que é saudável, para a gente excluir quem? Tá entendendo? Então, assim, não que a aveia também, não sei, a aveia também não é daqui, mas o problema é o transporte desses alimentos. O transporte que eu estou querendo dizer, né? A modificação cultural que esses alimentos eles saem de uma região e vão para outra. O salmão, que é extremamente saudável, todo mundo bota em voga. Eu sei aqui que tem muita gente que fala que não é e realmente não é. Assim, o salmão realmente é um exemplo que hoje ele está um pouco datado, mas vamos botar alimentos ricos em peixes ricos em óleos ômega 3, peixes frios. Eu não quero nem. Por isso que eu tirei o salmão aqui do exemplo. Porque o salmão a gente sabe, vários documentários falando sobre aquele lastro de salmão que deixa no litoral, nas produções de salmão extensivas, que destrói o mar. E por isso que eu quero pegar um outro exemplo. O Brasil ele vive num país frio. A gente vive na totalidade um país frio. Então como é que a gente vai obter peixe de origem fria? Não vai, a gente vai ter que importar. Então será que a busca incessante por um peixe de clima frio, ela é saudável num local onde não tenha? Esse aqui é a grande problemática da questão. É isso que eu quero colocar em xeque. A nossa busca incessável pelo saudável, às vezes ele coloca o próprio status, a própria sociedade e o próprio local onde a gente vive. Isso é que é o grande problema. Um outro exemplo aqui muito interessante. A margarina. A margarina hoje, eu já vi vários nutricionistas, né? Isso aí porque o modo de produção mudou, a técnica de produção mudou, e aí antes você tinha uma margarina, que era gordura trans, e o lero-lero, chique-chique, e não sei o que, e hoje não é mais. Ok, realmente é verdade, não é mais. E o custo de produção energético, o custo energético para você produzir uma margarina, será que ela é muito? Será que ela é igual à manteiga? Que é só pegar o leite da vaca e bater? Bater é feio. É. Entendeu? Se é só pegar o leite da vaca e bater, qual é a coeficiência energética disso? Não preciso fazer muito estudo para ver que a margarina ela é extremamente mais complexa de se fazer. Será que isso é saudável? Só porque tem um selo lá da BIC lá de proteção de câncer? A BIC, porra. O coraçãozinho de câncer da Sociedade de Cardiologia? Será que isso é ser saudável mesmo? Eu buscar um alimento que não tem coeficiência energética? Então eu coloco em xeque essas questões porque isso fica muito em voga do nutricionismo. Que o nutricionismo não é só eu chegar e falar um monte de baboseira, blá, 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 blá. Essa busca pelo saudável também tem questões que elas vão desde o custo de produção, que ninguém toca. E aí a gente substitui tudo. A gente substitui tudo que é saudável. Quer dizer, o que a gente não achava saudável e por um saudável. Eu tenho uma pizza de quinoa que é fantástica, que é maravilhosa e que é uma delícia. E eu não tiro o contexto dela. Mas ela é uma pizza de quinoa. Ela não é uma pizza de farinha de trigo. Ela serve para um contexto que pode ser para pessoas que não tenham, celíacas, tá? Pode ser por uma ocasião, eu só tenho quinoa. Mas de modo geral, você tem quinoa na sua casa? Se você não for do local de produção da quinoa, você não tem a quinoa na sua casa. Mas e aí? Eu vou pegar a pizza, vou transformá-la em saudável? Você tinha uma receita tradicional e agora eu vou jogar a receita como saudável? Para qual contexto? E agora a minha pizza deixou de ser saudável. E o que que você fez? Você colocou um step acima. Agora a minha aveia, para ser mais saudável, ela tem que ter um step acima. Porque agora ela tem aveia fermentada, que ela não era, que agora é mais saudável. E você acabou virando uma outra alienação. Será que daqui a pouco não tem outro step do step? E aí vão arranjar outro. Porque vão agora a aveia para ser saudável, ela tem que ser fermentada, mas agora eu introduzo um outro alimento dentro da aveia fermentada para criar um alimento mais saudável. Isso não tem fim. A minha aveia que um dia de ontem, que era saudável, agora não é mais. Agora ela é meio saudável. Isso é um assunto muito complexo e que eu acho que a gente como nutricionista, nós como nutricionistas, a gente tem que abordar com critério.
Não adianta só chegar com uma aveia para todo mundo, né? Mas a gente tem que colocar na cabeça das pessoas criticidade. A gente tem que colocar na cabeça das pessoas o porquê que ela tem que comer saudável e o que que é ser saudável. Então, assim, eu acho que a gente, como nutricionista, como nutricionistas, nós temos que introduzir em nós mesmos uma flexibilidade e permitir que as pessoas entendam o que é ser saudável, que não margeia somente os alimentos. É estilo de vida. E estilo de vida não é só eu acordar cedo e dormir cedo. É também consciência. Consciência de um planeta. É consciência de descarte de alimentos. É consciência de produção de alimentos, é tudo. Porque se você não colocar criticidade no processo produtivo, a gente vai margear sempre essas questões de nutricionismo. E aí, a gente precisa mostrar para as pessoas que uma alimentação saudável não é maximizar a eficiência de uma dieta, e sim viver na sua plenitude de um alimento saudável como ele é. A aveia, ela é aveia porque ela tem que ser aveia e ela não precisa ser mais do que aveia. O morango, ele é um morango porque ele é morango, ele não precisa ser mais do que um morango. Eu não preciso colocar uma chia no morango para ele se tornar um super morango, né? Agora eu tenho um morango saudável porque eu coloquei chia, então eu introduzi fibras solúveis no morango, porque eu acabei se tornando um morango mais saudável. Que isso entra na problemática da frustração. Primeiro, ok, eu falei um exemplo que morango é um péssimo exemplo. Que morango é alimento de rico. Morango no barato, no muito barato, tá R$ 7. São poucos os lugares que o morango é barato no Brasil. Mas enfim, vamos pegar qualquer outro exemplo, a maçã, que também não tá tão barata assim, né? Uma maçã. Então a maçã, que já é maravilhosa por si só, agora ela tem que ser colocado chia para realmente ganhar um status mais saudável. Essa é a problemática. Já está difícil introduzir a maçã na alimentação das pessoas. A gente agora tem que introduzir maçã e chia. Peraí, eu entendo que a maçã com aveia é uma casada muito boa, uma casadinha muito boa. Eu não posso entender que a maçã com aveia ela é melhor, ela é superior à maçã pura, porque jamais será. A maçã é maçã, a aveia é aveia. A maçã com aveia é maçã com aveia. Ambas têm propriedades boas separadas. Quando juntas, ela tem outras propriedades, outras funções. Porque aí o alimento vira uma bomba de nomenclatura, vira tudo. Então a gente tem que colocar o rico em antioxidantes, rico em não sei o que, e não sei o que lá, etc e tal. Então, assim, para finalizar esse assunto, que na minha opinião eu vou sempre discutir ele aqui, eu vou sempre colocar ele em voga aqui. Eu acho que nós como nutricionistas, nós temos que introduzir a consciência alimentar nas pessoas. A gente tem que introduzir consciência do que é uma alimentação crítica. Não é só pegar e entender que a lasanha da Sadia faz mal. A gente tem que explicar o porquê que a lasanha da Sadia faz mal. Mas não adianta explicar o porquê que a lasanha da Sadia faz mal sem totalizar toda uma complexidade de embalagem. Mas a gente também não pode demonizar, porque um dia eu vou precisar da lasanha da Sadia. Porque eu não vivo no mato. Por eu não viver no mato, vai ter um dia que eu vou precisar daquela lasanha. E aí eu vou fazer o quê? Aí eu não vou comer. Não, cara. Eu vou comer feliz. E eu vou comer que eu tenho que entender que aquilo ali, apesar de não ser o ideal, é o que eu tenho pro no momento. E eu citei aqui a lasanha da Sadia, mas os exemplos são diversos. Pode ser, por exemplo, a festinha da amiguinha, em que você, numa condição assim mais restrita de dieta, tem que ir e você tem que entender que ali pode você ter percalços ou não, você pode ter percalços por algumas questões próprias e você tem que entender depois, internalizar que por que você teve aquela, digamos, aquela questão. Né? Você tem que internalizar o porquê que você precisou comer X ou Y, ou deu vontade de comer. Também tem essa. Deu vontade de comer. E não se penalizar sempre sobre o que eu comi. Então é isso, gente. Eu acho que a gente precisa fazer as pessoas saberem escolher a sua comida de modo adequado, fazer as escolhas corretas e não simplesmente saudabilizar o alimento. Esse é o ponto errado dessa questão. Né? É um assunto complexo, eu vou deixar em aberto porque dá um livro, mas eu queria
só reiterar que eu abri essa questão por conta de um vídeo que foi legal, né? É um vídeo de uma nutricionista estudante de nutrição e a gente cai nesse erro, achar que só porque eu estou estudando nutrição, eu tenho que colocar saudável em tudo. Não, a gente tem que colocar consciência alimentar nas pessoas e não introduzir o saudável dentro do alimento. A gente tem que criar a consciência do saudável. Valeu. Ai.